A imprensa argentina repercutiu a despedida do Nicolás de la Cruz, ele que apareceu com a camisa do Flamengo. Inteligência artificial ou não, falaram que dirigentes do Flamengo estão revoltados com vazamento e tudo mais. De qualquer forma, a despedida dele gerou comentários na mídia argentina, né? Olha só, o TYC Sports colocou o seguinte: suponho que deve haver poucas coisas mais bonitas para um jogador de futebol oriental do que ouvir gritos nos campos argentinos. Uruguaio. E no River é ainda mais bonito. Ter um estádio lotado cantando seu nome é porque você merece. Cantaram para De la Cruz no final de sua longa passagem pelo River. Foi difícil para ele chegar nisso, entrar no coração do torcedor milionário, mas os seus últimos anos, sem dúvida, proporcionaram a melhor versão de um jogador de futebol que hoje parece insubstituível. El Milionário perde um jogador de River área em área, com finalização, talento, dinâmica, jogador que normalmente não está disponível hoje. Sem dúvida, sentiremos falta dele, publicou o colunista o Ernesto Provitilho, né? Da coluna que tem lá no TYC Sport. Gente, eu não tenho dúvida que essa vinda do De la Cruz é uma das mais emblemáticas, é uma das contratações mais emblemáticas do futebol brasileiro, tirando um jogador, um craque de um rival sul-americano, um rival que disputou a final de uma Libertadores contra o Flamengo. É inacreditável essa contratação do De la Cruz, viu? Inacreditável. A gente teve os colunistas do Fluminense falando que o atacante Luiz Henrique do Real Betis confirmando que o Flamengo fez proposta. Primeiro eu vou falar o seguinte: não fez. Eu vou desmentir vocês. O Flamengo não fez proposta. O Flamengo fez sondagem, é diferente. O Flamengo não fez proposta. Estão usando isso para alavancar o jogador. É cavada de empresário. Isso é uma sacanagem. Tá? Foi tudo desmascarado, passaram pra gente. Tudo sacanagem. Tá? E aí estão dizendo que o Fluminense foi outro que também quis o jogador e que ele, no entanto, tomou a decisão de que não vai nem ouvir o Flamengo. Eu quero que ele se exploda, porra. Eu quero que ele se exploda. O Flamengo tem uma lista de jogadores que o Flamengo avalia e o Flamengo, em alguns casos, faz a proposta. O problema é que os empresários agora divulgam, soltam na imprensa para criar essa especulação toda e levantar o preço da negociação. É uma sacanagem, ainda mais quando envolve o Flamengo, né? E tem a rivalidade com o Fluminense. Eles fazem muito isso. E aí, cara, o que acontece? A gente tem essa história que já aconteceu, inclusive, também com o Bruno Henrique, né? Mas acabou ficando do Flamengo e o Flamengo teve que pagar caro 3 anos de contrato, né? E o Palmeiras mesmo, sabe-se lá se o Palmeiras queria mesmo o Bruno Henrique, né? Mas a informação que me passaram, fonte ligada à diretoria do Flamengo, desmentiu. Disse que não teve nada muito firme, tá? Que não procede isso que está sendo publicado pela imprensa, que é cavada de empresário. Que, na verdade, o Flamengo fez uma sondagem, tem o jogador lá na lista de atletas monitorados pelo SIM, pelo Centro de Inteligência, e sempre é feita uma sondagem para que se possa mostrar ao treinador as opções que tem, já sabendo se há ou não chance de contratar. Acontece que quem vazou. Olha só, eu tô lendo aqui a mensagem. Acontece que quem vazou do lado de lá e quis valorizar o atleta. Aí, para jogar para a galera, né, ele divulga que negou. Mentira, o Flamengo não chegou a fazer proposta, fez uma sondagem para apresentar internamente, tá? Nem tudo é proposta, não é proposta oficial. Segundo o Fred Gomes, olha, mais uma história agora, né? Não tô falando do Fred, tá inventando. Não, chega para ele, os empresários e tudo mais. 2 clubes de São Paulo também querem a contratação do Matias Vinha, que o Flamengo estava bem encaminhado, tentando contratar, aí entram para atravessar o negócio.
né? Ele dizendo que, olha só, os clubes foram mantidos em sigilos, ainda não evoluíram para realizar uma proposta formal pelo jogador de 26 anos. O GE ainda informa que o plano inicial da Roma é de fazer a venda do atleta por um valor de cerca de 10 milhões de euros. O Flamengo ofereceu 7, né? O Flamengo sinalizou com 7, não chegou a ser uma proposta oficial. Em torno de 53,5 milhões na cotação atual. Os caras querem fazer leilão, cara. Esse aqui é o problema, é sempre assim, né? Vale destacar que, conforme o Júlio Miguel Neto trouxe, há um otimismo interno do Flamengo sobre a contratação do jogador. As partes, staff, atleta e Flamengo, né? Inclusive já possuem um acerto alinhado em relação a salário, luvas e tudo mais. Matias Vinha é prioridade do Flamengo para assumir a vaga de Felipe Luiz, que se aposentou no fim do Campeonato Brasileiro. O jogador, que pertence à Roma, está emprestado ao Sassuolo, atuou nessa temporada em 16 partidas e concedeu 3 assistências para os seus companheiros. O valor que a Roma arrecadar também será destinado, uma parte será destinada para o Sassuolo aceitar romper o contrato, né? Eu quero falar sobre a questão do estádio do Flamengo, né? O arquiteto da Arena MRV do Atlético Mineiro foi procurado pelo Flamengo, tá? Informação aí publicada, a gente vai trazer aqui, olha só. Por trás do projeto da Arena MRV do Atlético Mineiro está o arquiteto Bernardo Farcas Volgi, cujo trabalho chamou a atenção de diversos outros clubes. Após a finalização do projeto, o arquiteto foi procurado pelo Flamengo, que o consultou em 2 ocasiões. Entretanto, os planos com o Flamengo não avançaram devido aos problemas técnicos relacionados aos terrenos selecionados, na verdade, ao terreno do gasômetro selecionado. Ele fala o seguinte: fui consultado pelo Flamengo em 2 oportunidades, entretanto o terreno escolhido não vingou por questões técnicas. Depois que projetei a Arena MRV, já fui procurado por diversos clubes de Minas e do Brasil. Sou extremamente grato ao Atlético, meu time do coração, por projetar meu nome para todo o país, tá? Que ele não faça uma arena urubu cego, como fez a Arena Galo Cego lá, que tem um local que o cara não vê o campo, cara, é inacreditável, né? Ponto cego lá na Arena MRV. Enquanto isso, o Flamengo segue em busca de realizar aí o seu sonho do estádio próprio. O clube está em negociações com a Caixa, a gente já sabe, teve reunião, eles alegam que o Flamengo não levou um projeto, né? Tinha que ter levado aí, com certeza, um projeto, né, para apresentar ao pessoal lá da Caixa, né, ao presidente da Caixa. Mas, cara, eu até entendo o Flamengo não querer exibir um projeto, porque o Flamengo ali ele não está buscando um sócio. O Flamengo está querendo comprar o terreno. Então, por que ele tem que mostrar? Se ele vai comprar o terreno, beleza, ele vai mostrar o projeto que ele vai fazer, o cara pode falar assim: peraí, então isso aqui vai valer mais, qual que você vai fazer? Isso aqui vale mais. O Flamengo não é obrigado a mostrar o projeto, né? Eles pedem o projeto. A gente entende que eles querem ver o projeto, mas o Flamengo também pode não querer mostrar o projeto e comprar assim mesmo. A Caixa Econômica controla o fundo, o Flamengo quer pagar, eles vendem e acabou. O Flamengo não tem que apresentar o projeto a quem vende o terreno, não, cara. Isso aí eu vou ter que falar a real. O Flamengo não é obrigado a apresentar. Por mais que eles queiram saber, não é obrigado. O que eu queria falar agora é sobre o Claudinho. O Claudinho se posicionou, tá? O meio atacante do Zenit, né? Ele acabou falando aí sobre essa questão toda de propostas e tudo mais, né? Ele aí, olha só o que ele falou. Além do Flamengo, outras equipes também manifestaram interesse, como Palmeiras e Internacional. O Zenit sempre dificultando as negociações. E após um jogo do seu atual clube, o jogador falou sobre os rumores e se havia alguma possibilidade de retorno para o futebol brasileiro. Claudinho informou o seguinte, que para ele não chegou nenhuma proposta concreta. Então é muita especulação, ele dizendo que não chegou nenhuma proposta, tá? O jogador não comunicou ao Zenit sobre alguma negociação, já que não havia, não tinha nada concreto, né? Quando perguntado sobre uma possível transferência para algum clube
algum outro clube e tudo mais, o atleta também despistou, tá? Segundo aí notícias publicadas, o Flamengo esteve perto de fechar com o ex-jogador do Bragantino, mas por detalhes e situação a situação não foi concretizada e no momento o Flamengo não tem aí o foco voltado mais para o Claudinho. Então a gente traz para vocês justamente ele dizendo isso, que também não teve nada concreto, né? Não sei se ele está falando de agora ou da janela anterior também, mas a verdade é que Claudinho, acho que nesse momento o Flamengo, cara, assim como o Flamengo também não foi, o próprio Wendel falou com a gente, né, que não chegou proposta nenhuma, né, nesse momento do Flamengo, não há interesse do Flamengo. Eu acho que o Flamengo cansou, sabe, desses caras do Zenit. É a impressão que eu tenho. O Zenit dificulta demais, não tem, parece que não tem, os caras lá não tem palavra, né? Dá a entender que se você fizer uma proposta boa, leva, faz uma proposta boa e não leva. Então, é complicado. Ó, as notícias que chegam é que tem sauditas interessados no Pedro, no Ayrton Lucas e no Gabigol, tá? Inclusive, o que estão falando é de 25 a 30 milhões de dólares que pode chegar pelo Gabigol. Eu não acredito, tá? Eu acredito que se chegar alguma coisa vai ser na casa dos 12, 14 milhões de dólares. Eu não acredito, tá, nessa proposta. Olha só, o interesse do futebol árabe no atleta mostra uma valorização de mercado do camisa 10 da Gávea, que custou 16,5 milhões de euros. Não tem valorização, não vive um grande momento, e eu não acredito nessas propostas de 20, 25 milhões de dólares, 30 milhões, isso não existe. Não vai chegar a proposta para um jogador dessa idade, né, de 25 milhões de dólares. Isso é a multa, na verdade. Tá? 33 milhões é a multa. Então a gente sabe que o jogador também não tem muito interesse de se transferir para esse tipo de mercado. Ele só sai do Flamengo se for pela multa, pelo menos é o que os dirigentes falam. E essa situação aí do Gabigol, eu sinceramente, cara, eu falo para vocês, eu não acredito nessas matérias, tá? De que o futebol saudita está interessado no Gabigol, assim como estão falando do Pedro e do Ayrton Lucas, tá? Os portais estão trazendo, são muitos portais aqui, o portal da torcida e tudo mais, trazendo que o Pedro entrou no radar de uma grande equipe do futebol mundial e que pode sair do Flamengo nas próximas semanas. Também não acredito, tá? Abriria espaço para Gabigol assumir a posição, uma hora é o Gabigol, outra hora é o Pedro, né? Aos 26 anos, o centroavante encerrou a temporada com 35 gols marcados e outras 4 assistências. Teve 61 jogos disputados, foram 39 participações diretas em gols, né? E aí, de acordo, né, com os jornais lá do Catar, uma equipe local teria oferecido 22 milhões de dólares, né, cerca de 115 milhões de reais, 110 milhões de reais. Vai variar, o dólar tá oscilando muito, ao Flamengo para contratar o artilheiro. Eu consultei uma fonte ligada à diretoria e disse que nesse momento não chegou nada, tá? Além disso, os representantes de Pedro receberam a informação de que, caso feche a transferência, a equipe pagaria um salário de 2 milhões de reais por mês, livre de impostos, além de bonificações. Eu acredito que realmente possa ter uma sondagem, tá? Um interesse de clube do Catar, né? Tem sauditas interessados no Gabigol e no Ayrton Lucas, se não me engano, e os catares estão interessados aí, uma equipe do Catar interessada na contratação do Pedro, né? Pedro não vê com bons olhos aí uma saída para mercados alternativos, apesar dos altos valores, e continuará no Flamengo também. Na última janela já teve aí sondagem, né? Procura do Al Hilal, equipe do Jorge Jesus, ele não quis sair, o Palmeiras também tentou, né? E ele acabou ficando no Flamengo, tá? O futebol saudita sonha com alguns jogadores do Flamengo, como por exemplo o Ayrton Lucas, né? Também fala assim 20 milhões, a matéria fala euros, mas são dólares, né? Cerca de 106 milhões de reais na cotação atual. Esse aí eu já acredito, né? Jogador de seleção brasileira, e é jovem também, então o Ayrton Lucas pode ser que realmente interesse
aos sauditas, né? A oferta feita pelo Al Hilal, também aqui fala do Al Hilal, né, que tem demonstrado grande interesse no mercado sul-americano. Bem, vamos lá, trazer aqui rapidamente então algumas notícias novas, né, que acabou que eu não trouxe aqui no canal. Foi uma informação exclusiva nossa que a gente publicou nas redes e a gente acabou não trazendo aqui, que é a possível saída de um zagueiro do Flamengo para o time do Ronaldo, para o Cruzeiro, né? Jogador aí que é contestado pela torcida, que não vem sendo muito utilizado, tá? O Pablo, né? O zagueiro Pablo, que tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025. Ele tem mais 2 anos de contrato com o Mengão. Ele tem enfrentado aí um período de escassas oportunidades aí no Flamengo, inclusive, né? Não tem jogado. E apesar de ter chegado ao clube em 2022, em março de 2022, né, por 2,5 milhões de euros, ele teve aí uma participação limitada em 2023. Então é muito difícil que o Pablo dê uma volta por cima no Flamengo. Cara, não bateu muito bem, a verdade é essa, não encaixou muito bem no Flamengo, né? Ele só participou em 2023 em 15 partidas, com destaque para 6 jogos apenas no Campeonato Carioca, aí que ele conseguiu ter uma sequência melhor. O interesse do Cruzeiro no Pablo vem nesse momento aí de reconstrução do time deles, né? Eles tiveram 2023 bem complicado, brigaram para não cair. E além de Pablo, o Cruzeiro também sondou Everton Ribeiro, o Rodrigo Caio, que aí não tem mais contrato com o Flamengo, mas não tiveram avanços porque o Rodrigo Caio não aceitou um contrato por produtividade, né? Então, a gente sabe que o Cruzeiro está interessado no Pablo, o Grêmio também pediu informações médicas do jogador, né? Não só o Cruzeiro, o Grêmio também está de olho na contratação aí do Pablo, tá? E o Cruzeiro, então, pode ser aí um possível destino do zagueiro rubro-negro, né? Zagueiro que o Flamengo contratou aí a peso de ouro da Rússia, né? Trouxe, o Pablo, ex-Corinthians, vai dar certo. Pois é, não foi tão bem até o momento. Bem, a Roma definiu aí um valor pelo Vinha, né? O Vinha que não veio, mas vem, será? Olha só, o lateral esquerdo uruguaio é uma opção aí para a saída do Felipe Luiz, né? Que se aposentou. Mas o Flamengo, cara, a fonte ligada à diretoria acabou de falar comigo que não vai pagar esse valor que a Roma está pedindo. 10 milhões de euros e que, olha só o que ele me falou, eu duvido que algum outro clube pague esses 10 milhões. Nós estamos tranquilos com o que a gente ofereceu. Aí eu perguntei, mas quanto foi que vocês ofereceram? Não podemos falar de negociações em andamento. Então, beleza. Sempre isso. Quando eu pergunto, né? E aí a situação é real, não podemos dar muitos detalhes da negociação. Mas é isso. Até onde a gente sabe, foram 7 milhões de euros que o Flamengo aceita. Proposta parece que foi de 6, Flamengo aceita chegar até no máximo 7, mas também não confirmam, né? O que se fala é dos 6 milhões de euros que teria sido o que o Flamengo ofereceu. Agora, eles querem 10, o Flamengo não vai pagar e entende que nenhum outro clube vai pagar, né? São Paulo e Palmeiras estariam na parada também, mas o Flamengo entende que 10 milhões ninguém vai pagar, nem o Flamengo e nem nenhum outro clube do Brasil. Então o Flamengo está tranquilo. Ó, a gente ofereceu, a Roma quer vender, eles querem agora pedir um pouco mais, a gente não vai pagar, tá? De qualquer forma, a Roma tenta embutir aí porque quer dar um cala-boca no Sassuolo, né? Que ele tem contrato até o meio do ano. Para o Flamengo contratar agora, teria que sair do Sassuolo e fazer uma rescisão contratual e dar um reembolso lá para eles. Então é isso que eles estão tentando empurrar no Flamengo, mas o Flamengo não vai aceitar esses 10 milhões, tá? Então, essa questão do Vinha, há essa divergência de valores aí que o Flamengo não aceita pagar. O Flamengo tem a seu favor ainda uma punição da Roma na UEFA para conseguir um desconto na pedida inicial, tá? Então, olha só, o clube italiano descumpriu regras de fair play financeiro e teve que assinar um acordo no qual se comprometia a ter gastos mais modestos nas 2 temporadas seguintes, além de negociar jogadores. Então eles precisam disso, né? E o Flamengo, sabendo disso, não vai também dar mole e aceitar pagar 10. Não vai. É 6, 7 no máximo, tá?
o Vinha, que defendeu o Palmeiras aí em 2020 e 2021. Tá? O Flamengo aí, então, continua tentando a contratação do Vinha, né, que não veio, mas vem, e vai tentando aí essa contratação. O Flamengo está preparando aí o anúncio do Nicolás de la Cruz, aquele vazamento que o pessoal não sabia se era inteligência artificial, né, ele com a camisa do Mengão, não sabia se era vazamento mesmo, aí teve jornalista falando que teve uma irritação total no Flamengo, podia atrasar o anúncio do de la Cruz. A verdade é que o jogador acabou de entrar de férias, fez o último jogo anteontem pelo River, né? O Flamengo pagou a multa dos 16 milhões de dólares, né? Conseguiu a contratação dele por 79 milhões de reais aproximadamente. E agora, né, o Flamengo já está se preparando para fazer aí o anúncio oficial aí desse grande reforço aí, que é a maior contratação da América em 2024, com certeza, né? Então, ele chega aí com o título de campeão dos campeões, botou uma bola na trave, arrebentou, foi super elogiado pela imprensa argentina, né? E aí acabou que logo depois o vídeo vazou ele com a camisa do Flamengo, ou inteligência artificial, a gente não pode cravar, né? Ninguém falou nada oficialmente sobre isso, mas a verdade é que o anúncio do De la Cruz está muito próximo, né? Outro anúncio aí que também está muito perto de acontecer, que eu acredito que tudo vai ser aí acertado, né? As últimas arestas que tem serão preenchidas, é o do Léo Ortiz, tá? Ele chegou ao Brasil, tem reunião aí com o Bragantino para acerto com o Flamengo, vai pedir pessoalmente aí ao clube paulista, né, que reduza a pedida de mais de 50 milhões para venda. Ele acredita que até no máximo 40 milhões ele consiga essa liberação. Então o jogador vai tentar aí, junto ao Bragantino. O Flamengo ofereceu 5 milhões de euros, 27 milhões de reais. Cara, há quem diga que por menos de 35 não sai. Vamos ver como é que vai ser, mas a verdade o jogador quer jogar no Flamengo, tem acerto com o Flamengo já. Ele já tem um acerto verbal com o Flamengo, de valores e tudo mais. O próprio Bragantino já entende que perdeu o jogador e estão tentando aí resolver questão de parcelamento, de aceitar um pouco menos para cima, para baixo, para cima, aquela questão toda para ver quanto vai ser o valor, mas ele será vendido. É bem provável que o Léo Ortiz esteja sendo anunciado aí pelo Flamengo daqui a pouco, né? A qualquer momento o Flamengo possa confirmar essa compra do Léo Ortiz, que vai ser um zagueiro muito importante, já que tem gente de olho aí nos nossos zagueiros, Cruzeiro no Pablo, Grêmio também, o Léo Pereira que interessa Olympiacos, o Davi Luiz que pode sair. Então o Flamengo vai precisar contratar zagueiros, não só um, como 2 ou 3 pelo menos, né? Então o Flamengo e o Bragantino aí estão entrando, né, em entendimento nas últimas horas, e a gente deve sim ter aí a contratação do Léo Ortiz confirmada a qualquer momento. Tá? O Júlio Miguel Neto trouxe que o Flamengo e Bragantino estão muito alinhados e que dessa forma eles devem selar esse acordo pela transferência do Léo Ortiz para o Mengão, né? E o valor da negociação deve ficar na casa dos 6 milhões de euros, que a gente estava falando, 32 milhões de reais, né? Há quem diga que chegue no máximo a 35, 40, mas eu acredito que feche aí nesses 32, 35 que o Júlio está falando, né? Então, tudo muito perto de ser acordado, de ser anunciado, né? O Flamengo fazendo grandes contratações e partindo aí também para renovações. A questão do Everton Ribeiro também está na mira do Cruzeiro. Ele abriu o jogo aí sobre questão de renovação, tá? Ele falou ao GE o seguinte: estou aproveitando minhas férias, foi um ano muito difícil pra gente, muito desgastante, então tirei esses dias, acabei chegando ontem, quinta-feira, para descansar mesmo. E o meu representante está conversando com o Flamengo e vamos ver da melhor maneira para seguir sendo vencedor no Flamengo, tá? Então ele quer continuar no Flamengo, deixa claro que quer continuar e vai fazer de tudo para continuar no Flamengo. Ele deixou isso claro. Foi um ano frustrante para todos nós, principalmente para o nosso torcedor. Era um ano de muita expectativa. Infelizmente, não conseguimos corresponder à altura do que o Flamengo precisa, que são os títulos. O time muito forte, um trabalho muito forte que foi feito, mas não alcançamos os resultados, que era o mais importante.
Verdade, Everton. Então que a gente possa rever tudo o que foi feito de não tão bom para que em 2024 seja vencedor, como nos outros anos. O professor Tite deu um norte para que em 2024 seja melhor. Acredito que terminamos o ano com uma prospecção muito boa, um time sólido, time difícil de tomar gol. Então eu acho que foi um acerto muito grande de poder trazer o treinador tão vitorioso como o Tite. Espero e acredito muito que 2024 seja um ano muito bom para o Flamengo. Foi o que falou aí o Everton Ribeiro ao GE. E eu confio também, eu acho que o único jogo que a gente tomou mais gols foi aquele jogo contra o Atlético, que o time deu uma degringolada total ali, mas no geral o Flamengo melhorou muito com o Adenor, com o Tite.